essa nova pesquisa aí para a Prefeitura de São Paulo, que já está com nomes como Pablo Marçal e Datena. Você pode discutir... Eu vi a pesquisa. Ah. Na verdade, assim, a gente tá colocando o Pablo Marçal na capa só como clickbait. O que me Sim. assusta nessa pesquisa é o Kim Kataguiri tá com 8%, mesmo num cenário que a Marina Helena do Novo existe, que o Datena tá presente. Assim, que sentido faz o Datena tá presente? Tá? E que o Pablo Marçal, que é um sujeito que pega um eleitor de direita, tá presente. Quando você bota num cenário desse, o Kim mantém uma persistência de 8%, tá? Sabotado pelo próprio partido, pra mim essa é a grande notícia. Porque quando eu vi, a manchete diz assim, ó, Boulos tem tanto, Nunes tem tanto, Marçal tem tanto e Tabata tem tanto. Eu falei, eles já tiraram o Kim da pesquisa. E eu até tava no grupo do MBL e falei, entendi, ó, nesse cenário, eu não entendi o que aconteceu, mas o Nunes, ele é derretido, né? Mas o que acontece? Num cenário desse com vários candidatos, de fato o Nunes tem um derretimento, o Marçal se sobressai ali, dado que ele bombou demais recentemente com o negócio do Rio Grande do Sul, né? Mas me assusta o Kim ter 8%. Eu não nego, me assusta demais. E você viu a espontânea? Então, ainda não achei a espontânea, tá? Eu procurei aqui, eu acho que ainda não saiu. Tá Sim. pra sair, eles ficam soltando em lotes, né? E tem uma outra coisa, tá, que é importante notar, agora a gente for falar do campo da esquerda. O Boulos com 37%. Porque, obviamente, tá, a pesquisa coloca uma dispersão de candidatos no campo da centro-direita. Então você tem Nunes, Marçal, Datena e Kim Kataguiri e Marina Helena, tá? Obviamente que eles não serão candidatos na sua totalidade. Eu não acho que nem Datena nem Kim vão ser candidatos. E isso diminui demais o próprio Nunes, né? E aí, fazendo o Nunes ficar tão fraco, você acaba, vamos dizer, deixando o Boulos lá na frente, permite que o Boulos tenha uma campanha de primeiro turno um pouco mais tranquila e põe muita pressão nas negociações político-partidárias do Nunes. O que me soa também estranho, tá? E por que eu digo que soa estranho? Porque essa pesquisa, ela sai, novamente, com o Datena como candidato. Ninguém acha que o Datena será candidato, Sim. tá? E ela sai num cenário em que o Nunes precisa basicamente fechar algumas alianças. Ele tá brigado com a União, ele tá brigado com o PL. E só que eu volto a cravar. O União e o PL vão apoiar o Nunes. Eu volto a colocar o que eu acho. Pode ser que eu esteja errado no fim do dia, tá? Mas eu não acho que o Marçal será candidato. É sério? Eu não acho. Então, assim, em um cenário com 8 candidatos, 3 vão sumir? A gente tá falando aí de quase 30% dos votos? Sim. Não, vamos lá. Vamos começar por eliminação. Altino, vamos do último pro primeiro. Altino não será nada na eleição. Ele não é nada. É o Altino do PSTU. Marina Helena do Novo, tá? Ela ainda tem um recall de votos por ter o mesmo nome da Marina Silva. Sim. Mas acho que vindo a eleição, a votação dela vai diminuir simplesmente porque não tem apelo, sabe? As pessoas vão começar a fazer escolhas, ela não é uma escolha que as pessoas farão. Kim Kataguiri, ele surge com... Ele não será candidato, tá? Eu ia até fazer elogios ao meu correligionário aqui, né? Mas ele não será candidato porque o partido já está fechado com o Nunes. O partido é um partido do centrão, o partido vive basicamente dos humores políticos do seu líder local, que é o Milton Leite. O Milton Leite, ele quer ser sempre uma espécie de Sarney regional aqui do partido, entendeu? Então o partido nunca vai ter um projeto sério, porque o partido não é sério. Se alguém for me falar que o União Brasil é um partido sério, tá brincando, porque o União Brasil não é um partido sério. O União Brasil é uma legenda do centrão. Só isso. É só isso que o partido é. Então, eu acho muito engraçado que tem aqueles ACMs netos no partido, sabe? ACM Neto. Não, nós temos. Mas vocês não têm nada. Vocês são um partido do centrão. É isso que o ACM Neto é, o Caiado é, todos eles são. Eles são caras do centrão que ficam fingindo, tendo a ilusão de que eles são sérios quando eles são apenas replicadores de um determinado tipo de política, que é a política mais arcaica e vagabunda possível. Eles não têm proposta de Brasil, não têm proposta de nada. Então, na prática é isso, tá? Então, o Kim não será candidato. Datena, não tem nenhum sentido Datena ser candidato. O Datena foi colocado no PSDB, supostamente para ser vice da Tabata. O PSDB, né, participou lá dos eventos com a Tabata. O Leite quer ficar bancando isso, e ele seria, vamos dizer, um nome para levar a Tabata mais à direita, mas ele não será capaz de levar ninguém à direita. Ele virou candidato do nada, assim. Então, assim, ele virou candidato na pesquisa. Então, é um cenário que foi colocado, é um cenário que está sendo exposto, e esse cenário beneficia alguém. A gente sabe, assim, o Atlas vem sendo um instituto de pesquisa preciso. Então não serei eu aqui diminuir, vamos dizer, a capacidade de análise do Atlas, tá? Ele é o que melhor capta os movimentos de redes sociais.
Mas um dos caras do Atlas, se eu não me engano, eu não vou nem falar o nome dele, mas é um rapaz que eu conheço, sempre tive uma relação boa com ele. E ele é um cara que, assim, PT total. E essa pesquisa é muito boa, na verdade, pro Boulos. Ela cria um cenário, quando eu coloco o Datena, que favorece o Boulos, mas não tô colocando aqui que os caras fizeram também com intencionalidade. Só tô apontando uma coincidência, tá? Eu acho o Atlas um instituto sério, de verdade. Então a gente bota aí, a Tabata 10%, a Tabata não tá pegando tração. Não, inclusive tem Tá esse em outro queda. gráfico aqui, ó. A queda é da Tabata. A queda é da Tabata. O Kim, eu volto a colocar, o Kim em condições normais, se o partido estivesse apoiando, ele já tava na frente da Tabata tranquilamente. O Kim era pra estar em terceiro, né, nessa pesquisa, caso o partido quisesse. O partido não quer. Eu preciso colocar aqui, eu falei pra todo mundo aqui, não vamos ficar tendo ilusão de que o Kim será candidato. O Kim não será candidato. O Kim não será candidato, tá? Por quê? Porque o partido é aquela merda que eu falei. Tabata Amaral será candidata, tá? Eles vão investir na imagem dele. Pablo Marçal, ainda acho que não será candidato. E eu acho que a ideia de que o Pablo Marçal será o candidato com o apoio do PL e até do União Brasil, eu acho risível. Você e o Renato, um dos que advogam que ele será candidato. Você sabe que o União Brasil não vai apoiar. Não, óbvio. Muito menos o PL. Então, o Pablo Marçal seria realmente um candidato que não participaria dos debates, nem teria tempo de TV? Por um partido pequeno? Mas aí você tem que ver. Onde ele vai lucrar pra imagem dele? O PRTB lucraria apoiando um Nunes da vida ou bancando um Marçal? Sabendo que seria uma candidatura pequena? Com muito apelo de rede social. O PRTB é tão pequeno que o que ele lucra ou não lucra não importa no jogo. Entendeu? O que importa é por que o Marçal, que esse sim tem tamanho, iria participar de uma eleição nesse contexto. Pra mim, me soa que o Marçal, ele está sendo usado num jogo que beneficia, por exemplo, o PL em determinadas negociações. Sim. O Marçal causa calafrios no Nunes, porque ele seria... O que seria o Marçal? Uma porta de saída pro bolsonarismo. É o bolsonarismo avisando, eu não tô descumprindo nenhum acordo, não tem nenhum candidato bolsonarista, tá aqui no PL, mas, Nunes... Tem um cara ali. Tem um cara ali, tá? Lembrando que o Nunes até agora enrolou pra fechar a... Estão falando que vai ser a Soraya, né? Já tá praticamente fechado que vai ser a Soraya. Tinha um comandante lá o delegado, que também é do PL. Então, pra mim tem uma série de negociações em jogo com o PL, com o próprio União Brasil, tá? E aí o Pablo Marçal, ele serve demais nesse jogo. Agora vale a pena pra ele. Vamos colocar um cenário que o Marçal ganhe. Eu falei ontem, olha, por mais que eu moro em São Paulo, eu adoraria a ideia de um cara desse que fica prometendo mundos e fundos com a conversa mole dele virar prefeito para as pessoas verem que, né, o mundo real não é o que o coaching diz, né? Aí, vamos lá, o Nunes será candidato, o Boulos será candidato. Acho que tá claro. Num cenário sem Kim e sem Datena, o Nunes volta para próximo de 30%. Sim. Tá? E eu acho que é esse o jogo. A Tabata aumenta. Eu acho que num cenário sem Nunes nem Datena, o Pablo Marçal deve ir para uns 13. A Tabata deve ir para uns 13 também. O Nunes vai para uns 29? 25, 26, 27, por aí. Só? Pô. Não, é porque assim, 8, 8, 16. É isso. Mas assim, esses 10% do Marçal vieram da onde? Não, eu tô mantendo o Marçal. Mas se eu tirar o Marçal, eu acho que o Nunes vai lá 35, 30 e poucos. Aí ele busca o Boulos. Sim, seria isso. Tanto que assim, essa queda dele grande tá acontecendo porque surge o Boulos e surge o Marçal aí na conta, tá? Mas eu volto a falar, como alguém do MBL, tem que analisar o MBL. Eu tô cagando para o Marçal, acho que o Marçal um farsante. O Kim Kataguiri, sabotado pelo próprio partido, tá apresentando isso, cara. Essa é a grande notícia pra mim das eleições, é uma notícia que mostra a nossa força. Lembrando que nós em campanha somos melhores do que todos eles. Sim. Basta ver o que nós fizemos com a candidatura do Arthur Duval. O Arthur começou com 1, terminou com 10. Tá? Sem dinheiro. Tá? Se a gente tivesse dinheiro, debate, tempo de TV... o Kim, eu sempre falei, o Kim disputaria pra ganhar essa eleição. Mas é uma pena, a gente mora no Brasil. O Brasil não é um país sério e a gente ainda não tem um partido político. Tá? Sim. Agora sim, o Marçal sendo candidato e realmente fazendo uma boa campanha, como essa pesquisa tá findando, você não acha que é uma boa notícia pra gente pelo fato de ser um candidato que vai atrair o público bolsonarista sem ser um bolsonarista? Porque, veja, ele vai roubar parte desse engajamento desses caras.
Apoiar o Nunes não dá engajamento pros candidatos bolsonaristas aqui de São Paulo, nem de lugar nenhum. Uhum. O Marçal, ele vai orbitar essa bolha não sendo bolsonarista. Pelo contrário, ele é um cara com... bem malandro. Não, ele é totalmente malandro. O Marçal não é Lula, não é Bolsonaro, ele é bolso do Marçal. Sim. E imagem do Marçal. Eu volto a falar isso porque assim, a gente tinha feito uma live e o Júnior tinha levantado ali, o Kim Paim tinha batido no Marçal já, tá? Pro Marçal, pros negócios do Marçal, por exemplo, interessa ele arrumar briga com o bolsonarismo? Falando de maneira bem clara. Não. Tem algum sentido? Não. Tem algum sentido pegar aquela massa de pessoas que consomem conteúdo dele, que tem posições políticas, e essas pessoas começarem a reproduzir ataques contra ele? Também não. Faz sentido um cara que quer ser vendedor, ele aumentar a rejeição dele? Lógico que assim, ele é um cara que tem rejeição alta mediante ser divisivo. Então, você vê que ele faz vídeo, tudo calculado, atacando Ayrton Senna, fala que vai mandar foguete. Ele fala várias coisas ridículas a respeito de si próprio. A estratégia do Andrew Tate. Ele mesmo fala que é a estratégia do Andrew Tate que ele faz. E aí você tem vários cortes, várias pessoas falando dele, ele se torna muito comentado. E o que importa pra ele é ser comentado. Não importa muito se é maior. Só que você vai fazendo eliminações, você já vai chegando num core, né? Qual é um core? Tá? Tem um público meio evangélico que é de classe média baixa, mais ou menos urbano, mas não só urbano, majoritariamente urbano, mas não só urbano. Esse público vota no Bolsonaro no fim do dia. E esse público, você vai ter uma grande convergência entre esse público e o bolsonarismo. Mesmo com ele gerando essa política de engajamento mediante o rage contra ele, faz sentido brigar com o bolsonarismo? Não me soa racional. Mas, novamente, né? Eu posso estar errado e o cara saia candidato. Faz sentido com o PL fechado com o Nunes, o Marçal ser candidato, sem tempo de TV, sem participação em debate, apanhando do bolsonarismo. O que ele tá ganhando com essa história? Mas você acha que ele iria apanhar do bolsonarismo? Eu tenho certeza. Dos candidatos bolsonaristas? Não, mas de agentes do bolsonarismo no lugar certo. Aí do nada começa a surgir memes, teorias. A gente sabe assim, o bolsonarismo... Vamos pegar um padrão. Quando surgiu o Dória, e o Dória virou prefeito em 2016... E aí em 2017 ele começa o mandato, ele começa bombando o mandato. O Dória foi, pra vocês entenderem, o maior político de rede social do mundo até março, abril de 2017, tá? Ele foi gigantesco. Ele era maior que o Trump em termos de pesquisas e tal. No Facebook, tá? O engajamento das redes do Dória era um troço colossal. E o bolsonarismo ficou olhando sem bater durante um tempo. Aí o bolsonarismo aguardou a primeira brecha e começou, tá? Eu sei que o bolsonarismo não dispõe da mesma força hoje e daquele mesmo apelo purista que ele dispunha. Naquela época, qualquer um que, vamos dizer, desse uma declaração que não soasse uma perfeita declaração de direita, essa pessoa se tornava alvo natural do Bolsonaro, não especificamente dele, mas dos bolsonaristas que iam queimando essa pessoa, iam colocando, esse cara não é de direita, esse cara é um esquerdista enrustido e tal. E eles fizeram muito bem com o Dória. Tanto logo o Dória começou das primeiras brechas, o bolsonarismo macetou e o Dória foi destruído. Eu não sei se eles têm a mesma capacidade, tá? O bolsonarismo ele tá num momento muito diferente, tá? Eu volto a falar, o Bolsonaro tá num momento muito frágil. E eu acho que o Bolsonaro, dada a fraqueza dele e dada a falta de protagonismo dele no debate nacional, e dado que todas as vezes que ele se manifesta são apenas no auto-interesse dele, na luta dele contra o Xandão, tá? Naturalmente, vamos dizer, a energia de apoio que ele tem vai sendo dissipada. E aí, conforme isso vai sendo dissipado, ele perde poder de ataque e poder de defesa. Eu vou te dar um exemplo disso. Estranhamente, o Kim esteve... Veja só, como o Pablo Marçal, e foi questionado pelo Pablo Marçal sobre Bolsonaro. Vamos reagir a esse vídeo aqui. Vamos botar esse vídeo agora? Porque o argumento que o Kim usa é um argumento muito sólido e o Kim foi muito respeitoso na fala dele. E aí, o que aconteceu? Eu fui ver os comentários nos posts no BMBL, no Kim, em todos os lugares sobre isso. E aí, e no Twitter, com perfis bolsonaristas. E mesmo gente bolsonarista tá lá, tipo, meio que... o cara não tá errado.
E o Bolsonaro? O que você tem pra falar dele? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca de fazer um bom governo de direita e de fazer com que a direita ficasse pelo menos 16 anos no poder. E eu coloco aqui 4 críticas principais que tem o governo Bolsonaro. Primeiro ponto, a indicação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Ter nomeado o Augusto Aras, que é um petista, que é um amigo do José Dirceu, que acabou com a Operação Lava Jato e que permitiu que todos os presos na Lava Jato fossem soltos, a mim foi um grande desastre para o nosso país, uma das grandes razões do PT ter voltado para o poder. Outro ponto, no primeiro ano de mandato, eu articulei junto com outros deputados um projeto que voltou para a pauta agora, foi discutido no Senado, que é acabar com decisões monocráticas no Supremo, que é acabar com essa história de um ministro vai lá, dá uma decisão, senta em cima da decisão 15 anos e nunca submete para os seus pares, e aí cada ministro tem o poder de um semideus. Bolsonaro, a pedido do Toffoli, vetou esse projeto que a gente aprovou no Congresso Nacional e criou esse monstro que a gente está assistindo agora. Outro ponto, indicou Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que foi o responsável por dar o voto de Minerva, o voto de desempate, para retornar com os direitos políticos do Lula. O Lula estaria solto hoje, independentemente das 2 indicações do Bolsonaro para o Supremo? Sim. Agora, o Lula poderia estar solto e inelegível, não fosse a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que deu o voto decisivo para o Lula poder disputar a eleição. Lula sequer poderia disputar a eleição não fosse a indicação do Bolsonaro para o Supremo. Para mim, esse foi um erro gravíssimo, que inclusive o próprio filho, e eu estava lá quando isso aconteceu, o deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, comemorou quando isso aconteceu e ainda disse na comissão que aquilo seria bom pro Bolsonaro porque reavivaria o espírito anti-PT. O resultado tá aí que a gente está assistindo agora. Então, eu acho que esses são os pontos que são os erros graves que ele cometeu e que fez com que a gente estivesse vivendo a situação que a gente está vivendo hoje. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Assim, essa fala do Kim, ela é absolutamente perfeita, tá? E é uma fala muito dura, e é uma fala que é irrefutável. Sim. E assim, nessa edição ainda botaram o Eduardo falando depois, porque pra não vir ninguém, né? É mentira! Né? Eu vi ter um tal de aparecido aqui no chat, bem burro, né? Falando as coisas dele. É mentira, é verdade, pô. É verdade. E todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe as razões do acontecido, todo mundo sabe que por conta dos problemas judiciais do Flávio, que é ladrão, o Flávio Bolsonaro me processa e tal. O Flávio Bolsonaro fez rachadinha no gabinete dele, sim, tá? Ele é ladrão, tá? O Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, se conseguiu se proteger no STF e a troca de favores, ela aconteceu mediante a salvação do Flávio e a destruição da Lava Jato e a nomeação dessas figuras, né? Porque a destruição da Lava Jato não é assim, ó, destrua a Lava Jato. Não, indique o Aras, pare lavatógrafo, foi uma série de medidas que foram tomadas, tá? Empoderando de um lado a Suprema Corte, a derrubada, aquilo que o Kim falou, né, de acabar com decisões monocráticas, aquilo passou no Congresso e o Bolsonaro vetou. Ora, o que adianta o cara reclamar das decisões monocráticas do Xandão quando ele vetou o fim das decisões monocráticas? E a gente sabe a razão disso. Ele vetou porque ele não queria que o filho dele, que é ladrão, fosse, vamos dizer, enrolado ali, né? Fosse levado a problemas maiores. Lembrando que a operação que pegou o Flávio, a Furna da Onça, ela é uma continuidade no Rio de Janeiro da Operação Lava Jato. A Furna da Onça é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que atua na Alerj. Então, não há. Se você é um bolsonarista que está aqui no chat e você pode não gostar da gente, mas você não pode desmentir o que a gente acabou de falar agora. É impossível você desmentir o que foi dito pelo Kim e o que eu complementei aqui. São fatos óbvios, claros e ululantes. Tem mais alguns dados interessantes dessa pesquisa para a gente comentar, que o primeiro é transferência de votos. Começando com intenção de voto do Lula, então meio óbvio, né, que a grande maioria seria do Boulos, e aqui do Bolsonaro. Olha aqui, que interessante. Olha, o Bolsonaro primeiro pro Nunes, porque ele já transferiu pro Nunes, né? Depois pro Pablo Marçal, depois pro Kim, depois pra moça do Novo, depois pro Datena. No final lá, natural. Assim, essas transferências estão bem naturais. E aqui, branco e nulo. Quem votou branco e nulo vota no Kim. Olha que interessante. Você vê que assim, o Kim, o voto do Kim, isso pra vocês entenderem, galera, é um voto profundamente MBL, tá? Sim. Pra vocês entenderem uma coisa, tá? A gente criou uma corrente na política brasileira. A corrente que nega nem Lula nem Bolsonaro é uma corrente que, vamos dizer, ela se auto-identifica.
Ela enxerga, ó, eu não quero essa bosta nem essa outra bosta aqui. Eu não preciso ficar preso nessa dicotomia burra, tá? Eu tenho outros nomes, eu quero construir com os nomes. Essa notícia é uma notícia fabulosa. Pessoal, essa notícia é uma notícia fabulosa. Essa notícia é uma notícia sobre consistência. É sobre consistência ideológica, tá? E é um aprendizado para todos nós, tá? Um aprendizado que quem trabalha com consistência constrói um caminho, constrói um campo. Então, os votos que o Kim tem não são votos fortuitos. Tipo, é um japa. Não, o voto do Kim é do Kim. E sabe onde isso tá claro? Quando você vê a espontânea. E aqui, ó, a última amostragem de quem não votou no segundo turno. Não foi votar, no caso, né? E aí eu acho que aqui deve ser muito ínfimo, né? Deve ser uma quantidade menor do que quem votou nulo. Sim. E é isso. Na segunda amostragem, senhor Renan Santos, temos aqui transferência de votos para evangélicos. E aqui a gente vê, olha o Pablo Marçal, como ele roda bem entre o público evangélico. Uhum. Agora você pega o Boulos, como ele roda bem também, público evangélico. Eu acho que aqui já é Marta, né? Não é. Não é Marta? Não é Marta. Por que seria Marta? Por causa das periferias, ela roda lá. Não. Sim. Mas eu não acho que o Boulos ele aumentou tanto o voto dele na periferia, depois da chegada da Marta. Eu acho que simplesmente é um voto de periferia. Um voto de periferia. E a periferia é evangélica em grande parte aqui em São Paulo. Então você tem uma sobreposição, mostrando também, né, aquilo que a gente já falou pra vocês, que nunca é estanque esse tipo de coisa. Tipo, o evangélico não vota na esquerda. Não, o evangélico também vota na esquerda. Vamos supor, uma moça jovem evangélica de periferia. Cara, ela pode votar no Boulos numa boa. Até porque o pensamento de esquerda chega nela. Pode ser uma mãe solteira evangélica de periferia que gosta do Lula. Foi o que a gente comentou naquela live com o Arthur, só aí com o Arthur, antes de vocês viajarem pra algum lugar. Que essa coisa meio woke, assim, da cultura pop chega nessas pessoas. Chega. Porque elas não têm proteção contra isso. Não, nenhuma. Sim. Eu tava nessa live. Sim, então, exatamente isso. Agora, vamos dar um exemplo, assim, nem cultura pop, uma mãe solteira, evangélica, de periferia, que vota no Lula. Sim. Que quer um bolsa, quer um auxílio, que... Cara, isso existe aos montes. Ela se tornou evangélica, ela tá às vezes numa universal, ela tá numa igreja... Cara, ela vai lá e vota no Boulos. Pra ela, não... Pra ela, assim, essas minudências do debate ideológico nem existem. Ela não liga pra isso. Então ela pode votar no Boulos numa boa. Sem nenhum problema. Aqui, católicos. Aqui é... Boulos é preferido... Então, você vê, o Boulos é entre católicos... Lembrando que os católicos aqui em São Paulo, assim como no Brasil, eles são católicos nominais. Sim, né, medida. não são praticantes. Grande parte do que a gente chama de católico é um católico nominal. Várias vezes o IBGE, o catolicismo, ele transforma o catolicismo em uma coisa meio extensiva, né? Então, qualquer um que não se declara como evangélico, meio que larga, sou católico, mas frequenta a missa? Não. Até porque, vamos dizer, a frequência presencial das missas não é igual das igrejas evangélicas, não. Né? Se eu for falar assim, católicos... Se eu for falar em números absolutos no Brasil, tem mais católico praticante ou evangélico praticante? Coloque aqui no chat. É meio óbvio, né? Qualquer lugar que você andar, você vai ver uma igreja evangélica lotada em vários dias da semana e no fim de semana. Você não vê isso nas igrejas católicas. Mas às vezes elas estão bem vazias. E aqui de outras religiões, o Boulos também. Nada muito. Agnóstico ateu. Olha o Kim. Olha o Kim, hein? Mas é que assim, ó, o agnóstico ateu, tá, ele... Veja só, tá? No agnóstico ateu, Boulos, Kim, Tabata, o agnóstico ateu, por mais que vocês estejam aqui, vocês vão discordar do que eu vou falar, tá? Eu até imagino o que você vai falar. É um corte de renda e escolaridade. Sim. Isso. Quanto mais renda e quanto mais escolaridade, menos religiosa a pessoa. E isso, assim, não sei o que, é real. É real. Tanto que, o Pablo Marçal não existe nesse público. Então, na verdade, isso aqui que vocês estão vendo é um corte de renda e escolaridade. A única coisa que eu acho estranha é o Marina Helena do Novo, que, né, tem uma renda alta. Assim, tentando fazer aqui uma suposição, o cara que tá nesse corte que você tá falando, ele deve conhecer os dois, ele deve preferir o Kim por motivos muito óbvios. Sim, ele é uma pessoa mais inteligente. Sim, exatamente. Então, o fato do Kim o ponto é, o Boulos ele fala pra uma massa muito maior, e a elite de São Paulo,
Quando você vai fazer um corte em que você vai pegar, por exemplo, Pinheiros, os bairros mais ricos de São Paulo, o Boulos vai levando de lavada, porque é essa galera dessas gerações. Mas não, então você vai pegar onde estão concentrados os ateus, agnósticos, você vai pegar o corte de renda e o Boulos vai muito bem nesses locais. Agora, quando você pega esse corte de renda de escolaridade, um cara como o Kim, pum, dá um salto. Aí você percebe o Pablo Marçal lá embaixo. Como é um corte de renda de escolaridade, você entende muito bem o tipo de público que o Pablo Marçal quer pegar. Eu não tô falando só o público evangélico. Eu tô falando que, obviamente, que é um cara que tira vantagem da ignorância das pessoas. Ah, Renan, um cara religioso é mais burro? Não. Não, mas a religião apela para pessoas mais simples. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Assim, você pode perfeitamente ser uma pessoa muito inteligente e ser religiosa. Só que o apelo geral da religião é para pessoas mais simples. O apelo geral é. E mais, você consegue manter essas pessoas engajadas mediante cultos muito simples, né? Cânticos com músicas, né? Cânticos e não sei o quê. Tô colocando aqui uma coisa e não espero que as pessoas não fiquem ofendidas, mas é uma coisa real. Ou um cara falou mais jovem, mais ateu. Também conta, tá? Acho que Mas não só. Não apenas. Ó, eu tá? achei a pesquisa toda aqui, ó. Se fosse candidato na Conselheira de São Paulo. Aí ela vai mudando os cenários, né? Aqui não tem o da Atena. O Kim aparece com 10. Eu catei a pesquisa toda na internet aqui pra gente ver. O Kim aparece com 10 cenários sem o da Atena e sem o Marçal. Tá. Estranho ele ganhar só um ponto percentual, praticamente, né? E o Nunes vai pra 14, né? Ele ganha 1,8%. Candidatos em que você votaria nas próximas eleições? Aí tem a... Aqui é o que todo mundo quer ver, né? Sim. Aí é legal. Bora, aqui é legal. Mas eu acho que aqui não tem... É porque aqui tá... Aqui não tem o Marçal, não tem a galera... O resto das pessoas... Deixa eu ver. Os candidatos... aqui é... aqui. Pronto. Aqui que é bom. Ó. Com todo mundo. Tem um cenário reduzido também. A gente pode dar uma olhada nele depois. Mas aí a gente pode fazer aqui as amostragens por gênero, por idade, por religião. E o Kim puxando... Nossa, olha esse Kim com... Entre 16 e 24. Kim da Atena. Olha só, vamos lá. Aproxima, não consegue dar zoom? Sim. Vamos lá, né? Entre homem e mulher, vamos pegar homem lá, como é que o Kim vai com homem, né? Sim. O Kim entre homens no cenário com o Marçal. Olha que interessante. O Kim tem mais mulher do que homem nesse cenário. Não, desculpa. Não. 8,5 homem, 7,2. Falei besteira. O Kim vai muito bem no público de 16. Cara, que é uma coisa chocante. Como o Pablo Marçal vai mal com o jovem? Nossa senhora, vocês estão vendo aí? Como o Pablo Marçal, ele apela para um público mais velho. Eu não sabia disso. Você vai pegar o público de 60 anos para cima, o Pablo Marçal vai para 21%. Caramba, que coisa interessante. Galera, que coisa interessante isso aí. Pra mim, isso desperta muita coisa. O Pablo Marçal fala com pessoas evangélicas mais pobres, tá? E o Pablo Marçal... a gente tem que ir fazendo as correlações aqui, tá? Então esse discurso dele, assim, engambelação... lógico, o público daquelas palestras dele são sempre essas pessoas. Sim. É uma pessoa com mais de 40, 50 anos. Procurando enriquecer. Enriquecer. Assim, a vida não deu muito certo, a vida profissional, a vida financeira dessa pessoa não deu muito certo, essa pessoa tá à procura de um atalho. Aí surge o Pablo Marçal e engambela elas. Caramba! Sensacional isso. Nossa, sensacional. Isso explica muito sobre a indústria do coaching. Sim. Isso explica demais. Galera, vocês estão acompanhando o que eu tô vendo aqui? Que interessante, cara. Que interessante. Veja, vocês estão assistindo aqui, tá? Se eu fizesse uma pesquisa, faz o seguinte, abre uma aba de pesquisa assim, coloca aqui a sua idade, a pessoa que está assistindo, põe 16 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 59 e 60 a mais. Não sei se dá para ter 5 abas. Não, só 4. Então faz 16 a 24. Próximo. 25 a 50. 50? Tá. Não, 25 a 44, vai. Próximo. 45,
55? É, 45. Não, 59. Dá pra botar os 4? Dá. Ah, então perfeito. 60. 60 a 100. 60 100. Muito. Galera, vocês não acharam isso interessante? Veja. Porque assim, eu vejo o material do Marçal ficar rodando. E realmente, se olhar direitinho, é um material pra boomer. Não, na própria palestra dele, você vê que não tem jovem. Que interessante. Não tem Porque jovem. tem uma molecada que quer apelar. Eu acordei cedo. Aqueles kid investidor, cala a boca, tem que dar um cala a boca, moleque. Você não sabe o que você tá falando, fica um moleque burro. Né? Que interessante, cara. Que interessante. Olha, isso é muito louco. Vamos ver por renda? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. De Renda, né? 0 a 2 mil reais, o Pablo Marçal tem 7. De 2 a 3 mil, ele vai pra Nossa, 21. de 0 a 2, o Kim tem 18? É, moleque jovem, né? Ah, é verdade. É mesmo. o jovem. Aí a gente você fala, jo- o Kim apela pra pobre. Não, ele Aí quer você pra- jogou. Aí você jogou. Eu joguei o quê? Jogou, tipo, você foi... Tem uma jogada muito boa. Ah, entendeu? tá. Vamos lá. Ainda que é renda familiar, tá? Ainda que é renda familiar. Mas... Nossa, o Datena com 0% de 2 a 3. É, Que loucura. mas é estranho mesmo, porque o Kim Kataguiri, a renda dele, ela vai ficando... A renda do público dele vai ficando decrescente, praticamente. Tá? É estranho esse apelo do Kim. Porque, obviamente, a gente fala de gente nova com renda menor, mas... essa é a única parte que me soa estranha. O Pablo Marçal, ele vai melhor com renda de 2 mil a 3 mil e renda familiar de 3 a 5 mil, que é a classe média baixa empobrecida. Sim. Agora, o Kim tá com esse público com uma renda tão baixa, a não ser que a pessoa não sabe fazer a Assim, pesquisa. se você juntar os dois, bate o seu perfil. Sim, As amostragens da Atlas costumam ser precisas. Assim. sim. Se você junta a galera de 0 a 200 de 16 a 24, é realmente aquele jovem que ele não tem tantas oportunidades assim, que ele não consegue trabalhar, ele só arranja um estágio que ganha 900 mil reais e ele se ferra, ele tá ali na faculdade, sai da faculdade e vai trabalhar. Faz sentido isso aqui. Só que assim, eu esperava um Kim maior e uma renda de 5 a 10, que é aquele eleitor ateu que a gente comentou. Sim. Agora, é a renda pessoal? Será que a pessoa tá Não, sendo é meio- familiar. Não, sim, mas a pessoa às vezes não soube preencher, porque essa parte não bate. Essa parte definitivamente não bate. Essa de ele ter 18,3 de 0 a 2 mil reais, realmente me pegou aí, cara. Me pegou. Ele tá em segundo lugar com esse pessoal, Uhum. entendeu? É o Datena e ele. Estranho demais. Estranho demais. Uhum. Essa parte eu realmente não entendi. Tá? Outra coisa, ó, se for pegar entre os beneficiários de Bolsa Família, o Kim tá em segundo lugar. Sim. Perdendo pro Datena. Se pá, o Kim realmente atinge um público pobre que a gente não tem noção. Eu não sei, cara. Isso não. Então não é um recorte de renda e escolaridade. O Kim tem um recorte etário. Tá, mas esse garoto não recebe Bolsa Família. Quem recebe é a mãe ou o Porque pai. o que a gente pode cruzar dado é o seguinte. Claramente esse cara é jovem. O cara que acompanha o Kim, a gente pode perceber. Sim. Tá? O Kim, ele 16 a 24, ele tem 32%. Tá? E depois o de... Olha, ele vai depois bem com os velhinhos, né? Mas, assim, o público dele é até 24 anos. Ele detona com o público ali, né? Obviamente que pra gente ter a amostra bem feita, a gente pode entender que pessoas, sei lá, de 25 a 34 e depois de 45 a 59, ele pode ser o segundo voto de 8. Ele tem espectadores, ele tem público nessa faixa, só que essas pessoas têm outros votos. O Kim pode ser o segundo ou terceiro voto desse cara aí nesses cenários, mas... nossa, me quebrou ali, tá? Galera, Esse cenário tá meio bagunçado porque tem o Marçal e o Datena. Tem eu o cenário vou sem tentar- os dois. É que o Kim, se eu ligar, ele não vai me atender, cara. Mas eu tô confuso nisso aí. Confesso. Ó, aqui tem o cenário sem o Marçal e sem o Datena. Só com o Kim, com a Marina, Tabata, etc. Ó. Deixa
Deixa eu ver aqui se eu acho. Kim. É mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa. Ah, aqui tem... tem uma coisa boa aqui que a gente pode ver, que é isso aqui, ó. Voto prefeito segundo turno em 2020. E voto governador. Ah, não tem o primeiro turno, né? Não. Putz.